Então, vamos lá, dando início a esse projeto, o Outro Dentro e Fora, que é o podcast que a gente está iniciando hoje com o primeiro episódio. Eu sou a Manuela Machado, sou psicóloga clínica, sistêmica junguiana, e estou junto com uma amigona minha de tempos, né, desde 2021, a gente está se acompanhando, caminhando juntas, e agora, então, eu não podia chamar outra pessoa para iniciar esse processo tão especial de trazer esse conteúdo num outro formato para vocês, que realmente a gente possa estar aqui construindo uma linha de pensamento, fazendo reflexões e principalmente com muita profundidade e muita conexão, que vocês possam ouvir tudo que vai ser falado hoje e nos demais episódios, buscando na sua vida. Como que tu já viu isso acontecendo, conseguindo te identificar com desafios que são universais, mas também são subjetivos. Cada um experiencia de uma forma e aqui a gente vai trazer baseado na nossa clínica, mas também baseado nos nossos estudos, em tudo que a gente vem construindo, em todo o nosso tempo de carreira e nas nossas conversas também sobre um tema que nos é muito caro. Tanto eu na clínica com os casais, quanto a Sá na clínica com mulheres, a gente trabalha com essa temática de se perder de si nos relacionamentos quase que diariamente, se a gente puder falar. Então, sem mais delongas, quero convidar a Sá para poder se apresentar e poder iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, que prazer estar aqui contigo, Manu, ao longo desses anos, né? Já são 5 anos aí que nos conhecemos e construímos esse vínculo para além do vínculo profissional. Então, é um prazer estar aqui e seguir te acompanhando e poder fazer parte desse projeto junto contigo. Desde quando nós nos conhecemos, esses temas eles vêm nos atravessando, nós nos conhecemos em momentos diferentes das nossas vidas. E como esse tema ele sempre continua aqui, continua na clínica, eu acho que é um tema que nos é muito caro, então é muito bom estar aqui. Eu sou a Samara, para quem estiver ouvindo, eu sou psicóloga clínica, eu atuo com a terapia do esquema. E nós escolhemos esse tema com muito carinho, porque além de trabalhar na clínica com a terapia do esquema, eu também estudo cultura, socialização e os impactos disso tudo na nossa subjetividade. E a minha clínica, ela é composta, né, uma clínica de mulheres. Então, é um tema que para mim ele é importante falar, porque eu acho que tudo isso vai se construindo, a nossa subjetividade junto com a cultura, a socialização. E como tudo isso vai nos atravessando e a gente vai vendo na clínica, né? Como a relação romântica e estar dentro da relação romântica tem os desafios culturais, mas também é algo que eu vejo muito, talvez você que vai estar ouvindo vai ir identificando ao longo do podcast, principalmente quando eu falo de mulheres, como é fácil se perder dentro do relacionamento, né? Eu acredito que a gente vive um momento também social, cultural, que fala-se muito do primeiro se ame, depois esteja numa relação, que daí eu acho que também essas coisas ficam um pouco distorcidas, né? De primeiro, como assim, né? A gente aprende a amar também a partir do amor que a gente vai recebendo dos outros, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas também, né, de uma lógica que reforça muito esse autoanulamento em prol do relacionamento. Então a gente vai vendo, né, tantas vezes essa tentativa de se distanciar, né, de tudo que vem do outro, mas às vezes também, né, de como estar numa relação, poder viver uma vida a dois sem se perder dessa individualidade, sem se apagar, sem se anular, podendo respeitar a si também os limites e junto disso essa construção dos limites e da relação do casal que vai se construindo e vai se passando. Uhum, perfeito. Sabe, Sá, eu fico te ouvindo e parece que a gente vive numa lógica hoje em dia, ainda mais, das coisas estarem muito dissociadas. A gente fala muito da polarização, né? Do quanto em todas as áreas da vida a gente não está conseguindo dialogar com o diferente, e aí expandindo para cultura, sociedade, né? A gente tem isso, a gente está vivendo em bolhas, a gente se relaciona com quem concorda. O algoritmo nas redes sociais nos manda mais do que a gente consome. Então a gente fica cada vez mais isolado no nosso mundinho. E o quanto o relacionamento, desde o início, e isso dentro de uma visão junguiana, dentro da sistêmica também, porque a sistêmica fala da complementariedade nas relações,
a Jungiana vai trazer do quanto a gente busca sim o oposto nesse lugar de se relacionar com o que existe dentro da gente desconhecido. Então, todos esses olhares nos falam do quanto a gente busca a diferença nos nossos relacionamentos e o desafio de como isso é difícil de lidar ali na prática, nessa construção. Então, aqui a gente não tá para idealizar, para romantizar a relação, a gente tá para falar de uma forma muito real, mas que não deixa de ser muito bela, que tem ali uma potência de transformação. E daí, te escutando, eu fui para esse lugar, assim, nessa, não sei quem tá nos escutando, se já parou para pensar dessa potência transformadora do me relacionar com o diferente. E o quanto isso pode gerar um medo muito grande de eu me perder de mim, porque já que eu estou me relacionando com algo com alguém que representa também conteúdos meus desconhecidos, como que eu não abandono tudo que já é meu, tudo que eu já conheço e que já faz sentido para mim, mas vou viver esse movimento de transformação dentro da relação. Porque eu não vou ser o mesmo depois dessa relação ou durante essa relação. Eu vou ser afetado pela relação e pelo outro, pela diferença, mas como que eu também mantenho esse lugar de conexão comigo? Acho que a gente pode começar caminhando por aí, até porque a gente aprende isso desde pequena, né? Principalmente as mulheres, que a gente está trazendo também nesse recorte, mas com o mito do amor romântico, né? O quanto isso já nos é colocado em pequenas doses desde cedo. Uhum. Desde muito cedo, né? Eu fico pensando como vai se constituindo desde antes dessa nossa chegada aqui nesse mundo, né? Essa ideia do mito do amor romântico, do que a que serve uma relação, né? Como se relacionar. E fico aqui pensando como, quando a gente fala de relacionamento, né, Manu, como ele exige tanto uma abertura para o novo, né? Em alguma medida também, por mais que a gente se relacione com pessoas que se tenha afinidade, para o desconhecido. E como essa dança vai se dando dentro da relação do casal, essa relação que ela é também desafiadora, ela exige um trabalho diário, mas como você falou, ela é potente, ela pode sim ser vou colocar bem entre aspas isso, que a gente não usa esse termo dentro da psicologia, mas de alguma medida curativa de algumas feridas também, e também nos possibilita, eu fico aqui pensando, esse contato com o outro nos possibilita também ir olhando e descobrindo sobre nós mesmos. É na relação com o outro que a gente também vai se dando conta e vai possibilitando essa construção. Eu lembro que antes, né, de entrar no meu relacionamento atual de 4 anos, eu pensava, nossa, eu vou querer me relacionar com alguém assim, 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 né? Já tem aquele quase aquele script assim, daí quando tu se depara com o outro, tu vê que não, né? A relação ela não se dá assim pelos scripts, ela vai se dando justamente à medida que a gente vai criando conexão e ela vai se dando muito também a partir dessas diferenças. Então, fico aqui pensando como é um exercício constante também de aprender a lidar com a diferença, aprender a lidar com o outro do jeito que ele é, do jeito que ele se apresenta, mas também lidar com nós, porque quando a gente está dentro de uma relação, a gente vai se dando conta do quanto vão aparecendo coisas nossas também ali dentro desse relacionamento. E me parece também, eu fico aqui pensando como essa ideia do script, né, de com quem eu vou me relacionar, ela também veio de um lugar de tentar garantir uma certa ilusão de segurança. Uhum. A tentativa até de controle, né? Tem um filme até que saiu, acho que foi esse ano, dos Amores Materialistas. Não sei se chegou a ver. Sim, vi. Uhum. Tá, então talvez tu saiba falar melhor do que eu, porque eu vi a respeito do filme. Eu não cheguei a assistir, tá na minha lista aí pra conseguir assistir pós-escritas de artigo, um monte de coisa. Mas eu sei que a problemática dele traz nesse lugar também, né? Da questão da escolha, de tentar ser mais assertivo nesse sentido de escolher o match ali perfeito e tudo mais. E claro, a gente tá numa época dos aplicativos, e aí até se discute muito isso, assim, do quanto as IAs também podem servir como esse cupido, né, de fazer esse match entre as pessoas, como se isso fosse garantir alguma coisa, assim, num sentido de que não tivesse todo um processo também consciente ali acontecendo, do porquê que dentro dos relacionamentos a gente fala do enlace neurótico, então, do quanto as pessoas também vão se relacionar e vão enganchar
nas feridas umas das outras, porque Uhum. isso é uma oportunidade de não só eu ficar reproduzindo as minhas feridas, mas eu poder enxergar as minhas feridas, me relacionar com elas e buscar um outro caminho, e poder tratar isso dentro de mim, me responsabilizar pelo meu processo e buscar fazer diferente. Então, isso é muito interessante da gente pensar que a gente tenta ter esse controle, mas tem um processo que acontece em outro lugar, que a gente não tá ali com a nossa mente consciente controlando, o quanto isso é assustador, mas que a gente criar consciência sobre o que está acontecendo ali, o que que significa um relacionamento na minha vida, por que que é tão difícil, o que que meu aparece? E quando tu falou do que a gente pode se conhecer nas relações, eu fico pensando o quanto a gente pode se conhecer se a gente não se defender tanto também, né? Uhum. Porque aqui a gente está falando do se perder de si num lugar de conexão consigo, acho que a gente vai poder falar de apego, também questões de trauma que estão ali junto, né? Não tem como a gente não associar. Mas também tem um lugar do não se perder de si, num sentido de poder me conhecer também em outros lugares que só aparecem na relação e que Uhum. talvez eu não goste. Quando Isso. aparecer questões minhas que o outro, minhas, que o outro vai chegar pra mim e vai falar, olha, aqui tu tá me machucando. Uhum. Uhum. Aqui esse teu traço, né, ou esse teu jeito de lidar com as relações, aqui me machuca. E como é que é eu conseguir não só me defender de, não, mas não é minha intenção, não, mas não é isso, ou tem toda uma justificativa, que até os traumas são usados nesse lugar muitas vezes, e eu me responsabilizar para olhar para isso dentro de mim. Acho que Uhum. também tem esse lugar, né, do não se perder de si, ou Exato. melhor, perder da ilusão que eu tenho de mim para poder me encontrar também de outras formas mais reais, que é um contato comigo. Não sei se isso chega para ti também, sabe? Como é Uhum. que é? Exato, Manu. E eu tô aqui pensando como isso eu vejo na clínica, mas pensando também nos nossos próprios processos, como isso às vezes a gente se depara com coisas que a gente não queria estar vendo também sobre nós, que é fácil manter num lugar guardadinho, ali apagado, e como isso também, né, quando a gente fala do se perder de si, em alguma medida também poder, a relação, ela nos coloca a nos deparar também com nós mesmas, deparar com esses traços, essas feridas, às vezes, que acabam sendo expostas ali dentro da relação. E quando a gente entra nessa lógica também que eu estava falando ali no início, do se ame primeiro, como às vezes esse lugar de isolamento, né? Esse lugar de, primeiro eu vou me curar totalmente, depois eu vou para a relação, ele acaba sendo um lugar totalmente ilusório, porque os nossos traços, eles também vão aparecer dentro dos relacionamentos. É muito fácil ser, eu sempre brinco, né? Essa pessoa super evoluída, que já deu conta de todas essas questões sozinha. Uhum. Porque no sozinho, sem o vínculo, eh, a gente não se dá conta, a gente não se depara com a vida acontecendo, com as relações e as conexões acontecendo. E dentro da terapia do esquema, a gente trabalha muito, né, com esse conceito da química esquemática, né, que muitas vezes a gente vai também se conectar com o outro a partir das nossas feridas, a partir das nossas vivências, das nossas familiaridades, e às vezes até mesmo vai poder falar, né, Manu, mais sobre isso de trauma e do apego, mas também, às vezes, nas relações que acabam justamente nos ativando ali, né? Nos colocando com essas feridas mais abertas ou colocando justamente frente a frente com essas nossas dificuldades. Sim, com certeza. Sabe que uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e assim, dentro da clínica, dentro dos conteúdos, o meu posicionamento dentro das redes sociais vai muito para esse lugar, né? É da gente olhar para nossa postura frente à vida. Que eu acho que aqui também no podcast vai ser algo que eu quero muito trazer. Porque a gente se coloca muito impotente quando a gente acha que a gente não tem escolha, por se dar conta de que a gente não sabe muita coisa sobre a gente, por se dar conta que muitas coisas nas relações não tá no nosso controle, mas isso não significa que a gente não tem escolhas ou que a gente não precisa ter uma postura de responsabilidade pela gente Uhum. ali na nossa vida. E quando a gente vai falar dessa bagagem, né, que influencia tanto na terapia do esquema, quanto na sistêmica, quanto na junguiana, quanto quando a gente vai falar de apego, trauma, a gente precisa pensar no agora, no presente, como que eu me relaciono com a minha bagagem e qual é a minha postura frente à vida. Ou seja, eu fico num lugar me vitimizando, e quando eu falo de me vitimizando,
Não é dar voz para minha dor, não é me acolher, não é nada disso. É num lugar de eu não tenho nenhuma escolha. E eu tenho uma escolha, que é, por exemplo, eu vou querer continuar justificando muitas das minhas atitudes que me machucam e que machucam o outro, só porque eu vivi tudo isso e porque é o que é Sim. familiar, é o conhecido, é o que é a zona de conforto desconfortável, né? Ou eu vou botar uma energia que vai ser difícil, que vai me demandar trabalho, para eu me relacionar realmente com toda essa minha bagagem e poder entender que eu preciso é, me acolher, preciso dar voz para tudo isso, preciso sim entrar em contato e dar o colo que eu não tive lá atrás, mas ao mesmo tempo agora eu sou o adulto. Uhum. E eu sendo o adulto agora, que postura que eu quero, que relacionamento que eu quero para minha vida, o que que eu quero construir a partir de agora? Então a gente entender mais sobre a gente dentro dos nossos padrões, do que tá ali influenciando e tá sendo colocado no palco da vida, é eu poder entender, tá bom, que movimentos eu quero fazer a partir de agora? O que que é possível com tudo isso? Porque senão eu só fico repetindo um ciclo de Uhum. violência, um ciclo de trauma. Eu fico presa naquilo e também aprisiono o outro que também tem as suas questões que engancham nas minhas. Então, eu acho que é muito legal a gente poder trabalhar dentro dessa postura, né? Junto com as pessoas. E o Jung tinha uma frase que não era bem essa, mas vou colocar para a gente problematizar um pouquinho. Resumindo, parafraseando, seria isso, né? De que a gente não é o que aconteceu com a gente, mas o que a gente fez com o que aconteceu com a gente. Uhum. E aí queria trazer para a gente pensar justamente nesse lugar do se encontrar consigo dentro das relações, né? E não se perder dentro disso tudo. Queria que a gente fosse refletindo por aí. O que que tu acha, sabe? Acho ótimo, Manu, e eu acho que isso que tu fala é tão importante, né? Porque e me parece que é poder olhar para isso e não se manter num lugar de refém da própria Uhum, história. Porque, maravilha. sim, não é quando a gente fala disso do ser vítima, muita gente, a gente pode pensar que esteve já sim no lugar de vítima. Eu fico pensando na própria Sim. infância, né? Quando se passa, que é uma pessoa totalmente, é um serzinho ali totalmente vulnerável. Mas o agora nos possibilita olhar, cuidar dessa infância, ser bons adultos para si mesmo e a partir disso, também desenvolver, eu gosto de pensar quando a gente vai falar de manutenção da individualidade, de desenvolver autonomia com a própria vida e uma postura de autonomia também dentro das próprias relações, podendo se sim se ver hoje como um humano que falha, que erra, mas que tem a possibilidade de escolher também fazer coisas diferentes, escolher posturas diferentes. E quando a gente não aprendeu isso ao longo da vida, de construir, de desenvolver, de buscar esses recursos, né, não só dentro de uma relação romântica, mas buscar esses recursos na própria vida, né, Uhum, construir esse círculo de boas referências sim. e se movimentar, né? E a vida vai exigir esse movimento e a relação também vai exigir esse movimento, porque o quanto a gente muda dentro de uma relação também, quanto os dois da relação também mudam, mas para isso, para qualquer mudança, para que qualquer relação aconteça, a gente precisa de dois dispostos e dois responsáveis Sim, a olhar para si e a olhar para essa relação. com certeza. Nossa, Saki, que importante isso, né? Porque eu gosto da palavra responsabilidade, porque é difícil a gente ter responsabilidade. Muitas vezes a gente tem culpa. A gente fica Uhum. nesse outro lugar, que também nos deixa, e amei que tu trouxe a palavra refém. Gostei, vamos usar essa aí, porque realmente eu acho que traduz melhor também esse lugar da impotência, né, de estagnar, paralisar ali, que fala, na verdade, também do trauma, né? Eu acho que a gente vai ter que olhar para essa criança, né, que tu já foi nos convidando ali a entrar em contato com essa imagem, que muito se fala sobre criança interior, e às vezes as pessoas chegam na clínica para mim num lugar assim meio geral de que é isso, né? Que criança é essa? Porque eu não sou criança, né? Eu sou adulto. E quando a gente está usando essa imagem da criança, é algo metafórico, né? A gente está Uhum. falando justamente desses registros, dessas marcas, desses padrões que se construíram muito lá atrás. E que hoje no adulto continuam sendo ativados. Quando a gente não está reagindo, e isso é algo muito importante do trauma, que quando os nossos gatilhos são ativados, a gente não está reagindo só ao presente. A gente está colocando a lente lá de trás.
das feridas que estão sendo acionadas, que continuaram sendo ativadas desde muito cedo e que ao longo da nossa vida continuaram não cicatrizando porque elas vão infeccionando cada vez mais. E o quanto a gente precisa, então, ter essa responsabilidade com a gente de se perceber alguém ferido capaz de ferir e ao mesmo Hum. tempo alguém ferido que precisa se tratar também, se cuidar, se acolher, parar de ignorar ou calar esse serzinho que habita dentro da gente, que é essa criança interior, que facilita a gente pensar na criança porque é alguém muito vulnerável, alguém que Uhum. precisa dessa ajuda, que não consegue lidar sozinha, né, nesse lugar de só te vira. Então acho que traz esse lugar de cuidado. O que que tu acha, Sá? Acho ótimo, Manu. E eu acho que quando a gente fala de cuidado, a gente tem um longo caminho, assim, né? Porque eu fico pensando como eu vejo isso na clínica com mulheres, assim, pessoas que, mulheres que ao longo da vida aprendem a cuidar, são desde muito cedo treinadas a cuidar muito dos outros e não a cuidar de si, e não a olhar para si, a identificar e como isso, esse às vezes cuidado, doação tanto para o outro, acaba nos impossibilitando de cuidar também das próprias feridas, cuidar de si mesmo e às vezes até mesmo, né, impossibilitando essa responsabilidade por si. Esse cuidado que precisa ser desenvolvido, assim como se desenvolveu tão bem para os outros, mas consigo também. E realmente, mano, eu acho que é legal quando a gente fala dessa imagem. Tem uma imagem que eu vi muitas vezes na internet, que era do Burning Man, que era eram arames assim, daí dois adultos nos arames, um de costas para o outro. Depois até se eu achar, eu vou te mandar para te poder colocar aqui, a gente colocar aqui Sim. no vídeo. Mas dentro duas crianças tentando se conectar assim. E eu achei Uhum. muito incrível assim para pensar nisso, porque Muito. não é bem essa criança, mas essa infância, ela não se vai de nós. E eu acho que um bom ponto para a gente poder pensar em individualidade, manutenção desses cuidados consigo, é justamente conseguir olhar para essa infância, olhar para o que eu recebi, o que eu não recebi, e Uhum. como eu fui, porque isso que às vezes a gente vai reproduzindo foi a maneira que a gente foi encontrando de sobreviver a esse ambiente infantil. Então, Uhum. quando a gente fala, às vezes, dos traumas, disso que vem, aparece, muitas vezes, dentro da relação do casal, a gente vê ali quase duas crianças tentando ganhar alguma coisa, tentando se conectar e sem esse repertório, talvez, que é o adulto que vai Uhum. ajudando, né, e vai construindo depois para Uhum. poder estabelecer essa conexão, Sim. essa relação e poder mostrar, Uhum. porque eu acho também quando a gente fala de cuidado, né, Manu, tem muita gente que tem essa lógica, se eu tiver então que falar para o outro aquilo que eu quero, que eu preciso, então não vale. E me parece que poder cuidar de si, cuidar da relação, passa por um lugar de poder sim falar, de poder se bancar isso. Olha, isso eu preciso, isso é importante, isso é importante para mim. Isso é nem sempre claro que o outro vai nos atender, porque o outro não é um grande ser que vai atender a todas as nossas demandas, mas Uhum. dentro de relações, vamos pensar assim, relações que Uhum. são saudáveis, dispostas a serem construídas passa por esse lugar também, de eu poder mostrar para o outro aquilo que me importa, aquilo que eu preciso, como que para mim também é cuidado, porque senão a gente cai nesse lugar também de esperar e também de não se responsabilizar pela construção. E também isso, né? Não é porque o outro fez o que tu pediu que não é válido. Me parece o outro também fazer o que tu pediu, ou que tu mostrou que é importante pode ser que passe por um lugar de ele estar atento, aberto, atendendo a essa construção dessa relação. Não Sim. sei, com casais Uhum. talvez veja mais isso ainda, né, Muito, Manu? muito. Isso é, acho que sim, minha prática diária, porque sabe que quando isso vem à tona, eu gosto de convidar a pensar na fantasia. Dois lados, né? Primeiro do trauma, de eu não tive minhas necessidades atendidas de maneira suficiente lá atrás, então Uhum. eu aprendo a não pedir. Então entra nesse lugar, né? Que daí muitas vezes, muitas pessoas chegam para mim dizendo assim: não, mas eu nem preciso disso. Tu não precisa ou tu aprendeu a achar que tu não precisa? Porque a gente tem desamparo aprendido, né? Que é Uhum. justamente nesse lugar de eu repetidas vezes não vou ser atendida, então eu paro de pedir, porque eu já entendi que não vai funcionar. Então tem esse lugar, né, do trauma, mas também tem um lugar da fantasia
de se eu não pedir, eu posso não confirmar que o outro não se importa. Eu Uhum. posso ficar na fantasia de se eu pedisse, talvez o outro mostrasse que se importa. Então também tem um lugar inconsciente nesse sentido, muitas Uhum. vezes, de tá, mas eu também não tô fazendo isso, então não fica tão real. E claro, pode parecer estranho, né? Porque afinal a pessoa vai se incomodar da pessoa nunca fazer o que ela tá querendo, mas é nesse lugar desse medo de confirmação. E ainda tem uma expectativa de que poderia ser diferente se eu fizesse, se tornasse mais real. E como é se eu peço e de novo não sou atendida? Que nem eu já fui por muito tempo, né? Só que tem esse lugar de poder fazer diferente, de talvez nessa relação a coisa esteja mais saudável e sim, tu vai dar a chance da pessoa mostrar que ela se importa, porque ela não é obrigada a atender uma necessidade tua ou, né, fazer algo que tu tá pedindo. Mas se ela se importar e se for viável, se for possível, ela vai fazer. E se não for viável ou possível, por ela se importar, ela também vai te explicar que naquele momento não é possível, mas não é porque ela não se importa e ela vai tentar fazer outras coisas que talvez também possam ser importantes, mas é nessa construção que exige diálogo, que exige abertura, que exige ficar vulnerável, né? Então, isso a gente está falando de apego, a gente está falando de trauma, a gente está voltando lá atrás, né, na infância. Eu acho importante a gente falar, sabe, nessa questão também do quanto muitas mulheres, e a gente tem dados de pesquisa sobre isso, inclusive, desenvolvem um apego mais ansioso. E, assim, sem muitos termos técnicos, né, a gente vai falar de alguém que aprendeu a buscar as necessidades do outro, atender as necessidades do outro, porque assim talvez eu seja vista e assim talvez eu tenha alguma garantia de que eu vou também ter as minhas. Eu nem sei quais são as minhas, porque eu nem penso muito sobre mim, eu tô sempre ali no relacionamento, no outro e tal, mas eu acho que assim, inconscientemente, eu vou ter o outro ali, vai garantir que o outro não vai embora, e aí pode ser que eu seja finalmente vista, finalmente amada, que na verdade eu tô me abandonando também nesse processo, né? E é muito dolorido estar nesse lugar, mas quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? E a gente sente na pele também. Somos mulheres aqui falando, temos que saber o nosso lugar de fala, né? Então, queria propor isso, sabe? E, Manu, se a gente vai pensar na socialização, né, esses dados também que você vai trazendo, né, desse lugar de aprender a cuidar do outro, mas acima disso, como a autoestima feminina, essa Uhum, subjetividade, esse ser mulher mesmo, vai passando por esse lugar de eu me ver e me referenciar a partir da aprovação, nem é às vezes do amor, né? uhum, Do olhar, mas da uhum, aprovação do outro. Então, vai se condicionando desde muito cedo a medir essa autoestima e esse valor próprio também a partir daquilo que o outro. O outro valida ou não uhum, valida. Se a uhum, gente for pensar, né, a nossa Constituição, isso independente de gênero, assim, uhum, né, mas o bebê, em alguma medida, ele vai precisar de um outro para sobreviver, uhum, né, do adulto. E, em alguma medida, todos nós precisamos de relações para sobreviver, mas a gente vai pensando desde lá da nossa construção, como chega em algum momento desse processo que, na nossa socialização, vai se dando de formas diferentes, esse olhar para o menino e para a menina. E as mulheres passam a pautar a sua autoestima, o senso de valor pessoal, essa segurança consigo a partir do outro que a valide, do outro que a olhe, do outro que confirme aquilo, né? Então, como muitas vezes esse próprio eu vai se perdendo no que é a demanda do outro, no que o outro espera e vai se confundindo também nesse processo o ser amada com o ser aprovada, com o ser validada pelo outro. Então a gente vê dentro das relações, né, isso também acontecendo, quando a gente fala também desse apego mais ansioso, de eu estar sempre com o radarzinho ligado, tentando adivinhar, tentando prever ali o que que o outro quer, o que que o outro precisa, o que que ele quer de mim para eu corresponder àquilo. Claro, traz um alívio imediato, mas isso cria praticamente uma dependência, assim, né, de eu estar sempre ali servindo, fazendo, fazendo, como se fosse isso que estivesse garantindo uhum. a segurança da relação e o amor na relação.
E eu tô aqui pensando também, né, Manu, quando a gente fala disso, de estar ali sempre com o radarzinho ligado, como essa segurança, ela também vai sendo uma falsa sensação de segurança, mas o quanto também a gente cai nesse lugar de se eu não fizer aquilo que o outro espera de mim, então, o que que é de mim? Né? Se eu não entender, e o amor vai passando por esse lugar, né? O outro nos ama, mas a gente não sabe exatamente, né? O outro não nos ama por tudo aqui. Não é uma questão de aprovação. Muitas vezes a gente se pega, não tem um Hum, porquê tão lógico assim, né? E tão pautado no que o outro me ama porque eu faço isso, isso e isso. Isso não é amor, sim. né? Se Uhum, a gente vai uhum, olhar mais a fundo. uhum. Sabe, agora me veio uma coisa muito importante que eu acho que a gente pode trazer assim, como reflexão para a gente também ir fechando, né? Que acho que vai ser um episódio que depois a gente vai ter que seguir, vamos ter que Hum, ter outros, né? Para a gente conseguir continuar essas reflexões, que dá muito conteúdo aí. Mas da gente pensar que aqui a gente está falando de individualidade, muito além de saber o que eu gosto, né? Que isso são pontos importantes, mas digamos que assim, degraus de profundidade, né? Saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto, conseguir ir para esse lugar assim de me reconhecer, talvez o meu estilo de roupa, de me expressar, né? Os lugares que eu quero frequentar, as próprias amizades, que muitas vezes a gente vai vendo esse processo acontecendo dentro dos hum, relacionamentos que a pessoa vai deixando tudo isso, né? E não só transformando em algo que faça sentido para ela, mas ela vai deixando, ela já não tem essa personalidade ali expressa, porque ela vai se perdendo dessa conexão. Mas também num lugar da individualidade de limites, de o que sou eu, o que é o outro. Nesse hum, lugar de não fusão, de não simbiose, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar muito, nós gostamos, nós fazemos, nós vamos, nós não sei o quê, ou a gente vai para um lugar de não poder dizer não, eu não posso hum, dizer não, eu nem sei se eu quero ou não quero, eu nem sei o que que é a minha necessidade e eu não posso colocar esse lugar. E às vezes não é nem o outro que não está permitindo. Obviamente, em relacionamentos mais tóxicos, sim. Mas a gente está falando até de relações saudáveis. Às vezes o outro quer saber o que que é importante para ti, onde é o teu não, mas tu desconectou com isso por uma questão de sobrevivência há tanto tempo que às vezes tu já não sabe. Tu não hum. sabe pensar por ti ou saber fazer essa conexão interna e reconhecer tuas necessidades, te ouvir, tu te calou por tanto tempo e dentro do relacionamento isso se reproduz. Não é como se tu te perdesse ali naquele momento de ti. Tu já te perdeu há muito tempo dessa conexão mais interna para sobreviver, em nome do vínculo. E depois tu precisa conseguir construir na tua trajetória, e obviamente a terapia ajuda muito nesse sentido também essa reconexão contigo para que tu possa estar na relação, mas com o outro e contigo ao mesmo tempo, né? Fiquei pensando nisso para a gente poder ir fazendo um fechamento. O que que tu acha, Sá? E, Manu, eu acho bem interessante, porque quando a gente pensar, né, para além do que eu gosto, não gosto, que isso também é algo importante, mas a gente poder fazer talvez ter uma certa retrospectiva de a gente conseguir entender o que que ao longo da nossa vida foi normalizado, o que que ao longo da nossa vida foi preciso para sobreviver, porque falando agora aqui de relacionamentos saudáveis, né? As relações saudáveis, elas toleram a raiva, elas toleram. E raiva aqui, a gente fala de um lugar de humanidade, não é num lugar de associar raiva à violência, né? Ah, Toleram raiva, toleram o não, toleram desagradar, né? uhum, Mas quando se cresceu com essa lógica de que é isso que sustenta, agradar que sustenta o vínculo, poder servir ali ao que o outro, me anular, não falar. Isso que vai sustentar um vínculo, às vezes até o novo, quando não precisa mais disso, é estranho, causa um estranhamento. Então, a gente, acho que é importante quando a gente pensa nisso, talvez para começar essa coisa mais profunda, não só no que eu gosto e que eu não gosto, mas talvez o que que a gente aprendeu, qual foi o nosso molde que a gente foi construindo sobre o amar, sobre o que sustentava os nossos vínculos lá atrás, que é o que a gente acredita que vai estar sustentando aqui também, muitas vezes não é assim. E quando eu também falo de mulheres, assim, pensando na clínica, eu acho que vale, como a gente cresce com essa ideia do amor romântico como centro da nossa vida, sobre o amor romântico é o que vai nos validar de fato e né, vai nos confirmar um senso de valor. Eu gosto de pensar nessa descentralização do amor romântico, que é a gente poder pensar em ter uma vida para além
da relação, né? E ter uma vida para além da relação é a gente ter outros interesses, ter outras coisas que nos sustentam. Ter interesse, seja o trabalho, seja as amizades, seja hobbies, seja a gente poder construir outros vínculos também, porque eu fico pensando como isso também interfere na nossa individualidade e na relação do casal. A gente ter outras Uhum, referências, a gente construir também relações sabendo que tem outras coisas que nos sustentam, outras coisas que a gente tem para onde ir e outras coisas que tornam a nossa própria vida interessante, né? Construir essa vida interessante para si. Construir uma vida que faça sentido, que tenha prazeres, que tenha vida nessa vida, que não fique única e exclusivamente conectada ao relacionamento. uhum, Porque eu acho que isso nos dá repertório e também constrói a nossa individualidade. uhum, Claro que é importante ter os amigos do casal e tudo mais, mas tenham outras amizades, nunca apenas a relação casal. Eu gosto de pensar como isso também nos torna seres humanos mais confiantes, no sentido dessa confiança não é de, nossa, eu vou viver pensando que a minha relação vai acabar, então é no sentido de a minha vida também é boa, é ótima dentro dessa relação, mas ela se sustenta também para além desse uhum, relacionamento. uhum. E é importante para a gente pensar que relações saudáveis, elas têm espaço para isso, para ter vida na vida de cada um. Sim, perfeito. Essa é uma frase que eu sempre trago na clínica, que não é pensar sobre ti sem a relação, porque nesse momento tá fazendo sentido para ti, é a tua escolha, mas pensar para além da relação, que isso cabe dentro da relação, tem que caber, né? Então, eu acho Uhum. que fica muito bacana a gente poder trazer essa reflexão. E queria deixar para quem está nos ouvindo uma pergunta para levar assim como tarefa, né, a partir de agora, para ajudar a continuar refletindo, que seria sobre que parte tua, dentro de toda essa lógica que a gente construiu hoje aqui, nessa, que parte tua tu teve que abandonar, tu teve que abrir mão ao longo da tua caminhada, ou desde lá de pequenininho, né, para que tu coubesse dentro das tuas relações. E talvez essa parte esteja te chamando hoje para tu poder sentir essa conexão mais inteira, poder ir mais para dentro, te respeitar e continuar as tuas relações de uma maneira mais saudável. Então, é isso para hoje. Eu quero te agradecer, sabe, pelas ricas trocas daqui. Me deu vontade de seguir aqui conversando, conversando muito por causa do tempo, a gente tem que encerrar. Mas em outros momentos tu vai ser super convidada e vai ser uma honra estar do teu lado aqui. E seguimos caminhando juntas também. Foi um prazer, Manu, foi ótimo, é sempre bom trocar contigo. Vamos gravar outros episódios juntas, porque é sempre muito bom. E a gente vai abrindo um tema e vai abrindo muitas caixinhas, né? Então, a gente vai precisando voltar assim para o assunto, porque se relacionar passa por esse lugar. São muitas camadas, são muitas vivências que estão inseridas nisso. Então, vamos falar novamente. Obrigada pelo convite, é sempre muito especial trocar contigo. Bom, então nosso agradecimento também a quem está nos escutando e seguimos aí tanto nas redes sociais, vou colocar também divulgar, né, as nossas redes da Sá também para que vocês possam conhecer o trabalho dela e vamos seguir trocando por aí. Até Um mais. abraço.